Olá, sejam muito bem-vindos ao Open Mind Podcast, podcast que vai fazer com que você abra a sua mente. Eu sou Thiago Beltrán e esse podcast está sendo gravado aqui no Espaço Mind, um espaço em São Paulo, perto do Metrô Paraíso, que tem salas de treinamento, salas de atendimento individual e estúdios para que você possa fazer também seu podcast, possa gravar um curso online, enfim, tem várias soluções para você que quer se desenvolver e quer vender o seu conhecimento, a sua arte, enfim, você pode procurar o Espaço Mind. Hoje estou aqui com um grande amigo, um grande parceiro, o Leandro Henrique. Leandro Henrique é palestrante, é treinador comportamental, é empresário do ramo de seguros, um grande brother que eu tive a oportunidade de conhecer na pós em neurociência e psicologia aplicada. Cara, prazerzaço ter você aqui com a gente, muito bem-vindo. E se apresente aí para quem não teve a oportunidade, como eu, de te conhecer, para que as pessoas possam te conhecer aí. Quem é o Leandro Henrique? Maravilha, é um prazer, grande prazer estar com todos vocês. A gente vai ter esse super papo agora. E, gente, eu sou mais uma pessoa no meio de todo mundo. E lógico, procurando, assim como o Thiago e todas as pessoas, fazer o melhor na sua vida dentro das possibilidades, dos ambientes onde a gente está fazendo parte. Tenho certeza que esse papo nosso aqui vai render bastante ao longo dessa hora. Pô, legal, irmão. Prazer enorme ter você. Fiquei feliz demais de você ter aceitado e ter organizado a agenda, que é o grande desafio aí. E, cara, o Open Mind, a ideia desse podcast, como até conversei um pouquinho com você, é exatamente eu tenho trazido pessoas que eu vejo que têm uma forma diferente de pensar, que contribuem com o seu trabalho, com as suas ações, seus projetos, contribuem com outras pessoas. Então, essa é a ideia do bate-papo, é fazer com que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da forma do Leandro pensar, que é exatamente a forma que você pensa que faz com que você tenha os comportamentos que tem e os resultados que tem, enfim. E algo que eu sempre gosto de iniciar, cara, é perguntando sobre a infância. Como foi a infância, né? A sua infância? Porque eu particularmente acredito muito, a gente já teve algumas trocas, que o que a gente é hoje tem muito a ver com o que a gente viveu na nossa infância, com coisas que a gente passou ali, né? Então eu queria conhecer um pouquinho, que eu não tive oportunidade de conhecer hoje adulto, né? Quem foi o Leandro? Como foi o Leandro criança ali, enfim? Maravilha. É interessante essa pergunta que você está me fazendo, e ela é muito bacana mesmo, porque eu vejo, quando eu olho muito para o passado, eu vejo como eu enxergava os meus pais, a forma da educação que eles davam para a gente. E mais recentemente eu comecei a me questionar também sobre essa questão, sobre como que a vida era também no ponto de vista meu, né? Eu nunca parei para pensar muito nisso. Eu gosto sim de refletir, mas tem sido um ponto de vista diferente, sabe? E é legal compartilhar isso porque o meu ponto de vista é de um filho mais velho, de três irmãos, eu, o Alex, o Marcelo. A gente nasceu aí com uma distância muito curta, entre quase 2 anos de distância entre um e outro. Meus pais eram super jovens quando a gente nasceu, então quando eu nasci, minha mãe aí estava com 20 para 21 anos de idade. Meu pai já devia estar com seus 26 anos. Eu vejo também assim da vida nossa. Minha mãe era a filha única, foi adotada pelos meus avós. Inclusive, tem sido um ciclo diferente da nossa vida, porque há poucos dias, poucas semanas, partiu a minha avó dessa, né, pro plano espiritual, cumprindo aí a missão dela. Meu avô já tinha partido aí em 2020. Então tem sido um giro de ciclo no que nós estamos vivendo enquanto família. E já o meu pai, ele era um cara que faz parte de uma família em que também não temos mais os nossos avós, mas já era diferente. Enquanto minha mãe era uma filha adotiva, filha única, meu pai fazia parte aí de uma família com 13, 14 irmãos, né? Então, onde de um ambiente você tinha toda uma atenção, uma proteção ali com a filha adotiva, para que tudo desse certo na vida dela, você tem uma outra família que tinha ali, imagina para um pai, para uma mãe tomar conta, cuidar, educar e amar os 13, 14 filhos. Antigamente isso era um pouco mais comum, né? Hoje em dia é quase impensável, né? A pessoa ter uma família com 13 filhos. Né? Exato. Meus pais, ainda quando a gente era pequeno, os meus irmãos, eles trabalhavam no setor bancário, Banco Nacional, o famoso banco que Ayrton Senna usava os bonés, né, azuis. E depois eles passaram por uma fase para empreender, tentaram um outro setor.
e até a gente chegar no setor de seguros em 2001. Mas eu estou te contando isso porque o meu ponto de vista de vida era sempre aquele de o filho mais velho, que eu acho que eu poderia ter brincado, me divertido muito mais, eu podia ter sido muito mais leve, sabe, na infância, né, junto com os meus irmãos. Só fui perceber isso muito tempo depois, porque eu acho que eu pegava muito daquela coisa de ver as fases que os meus pais estavam vivendo, e aí eu também queria partilhar desse lance de, nossa, que tudo dê certo ali na família. Sim. E eu vi isso muito na questão de quando eles tentaram empreender no outro setor, que saiu do Banco Nacional, abriram uma bicicletaria. E aí eu lembro, tem um gatilho de uma memória de quando eu tinha ali 10 anos de idade, era perto do Dia das Crianças, outubro, a minha mãe falando o seguinte: a gente tem que vender aí, vou chutar aqui, tá, gente, umas 15 bicicletas para dar o ponto de equilíbrio da loja. Ponto de equilíbrio significa pagar as contas e não ficar no prejuízo. Zerado. Mas as coisas não deram muito certo, então realmente foi aquele momento do baque para toda a família, e eu há uns anos atrás descobri que esse foi um dos meus gatilhos em relação à construção da minha vida profissional, que era, puxa, como é que a gente pode fazer para que as coisas deem certo e que para esse caminho de falta de dinheiro, de dívidas totais, porque foi um momento muito punk mesmo, sabe? A gente teve que se mudar naquele momento ali da casinha que estava alugada para uma casa em construção que meus pais estavam tentando construir, e a gente mudou realmente para casa que não estava nem no reboco ainda, né? Então foi um baque. Então eu hoje, né, agora vou fazer 37 anos amanhã, da data que a gente está fazendo a gravação aqui. Então quando eu olho, eu vejo que um dos gatilhos para realmente querer fazer as coisas darem tão certo estava também ali, sabe? De querer fazer com que esse legado, né, dos meus pais e que as coisas para a família, e depois eu fui entender isso também na relação profissional nossa com as nossas equipes dentro da empresa, para que também a vida dê certo para todo mundo lá, sabe? Sim. Então os meus pontos de vista, eles foram mais nesse sentido ao longo dos anos, sabe? Então toda a dedicação, o trabalho, os estudos, a forma de ver a vida, espiritualidade, vieram dentro desses gatilhos também. Então você já percebe assim desde a infância muito lidando com isso, por mais que não era a coisa da criança ali, mas já se vendo com essa preocupação de, as coisas precisam dar certo, e meio que se envolvendo nesse processo? Sim, é lógico que os anos passaram, e depois que a gente vai fazendo as nossas análises, eu vi comigo alguns que... processos de terapia. Exato, muito. Nossa, põe bastante tempo de terapia aí, poxa. E eu sou muito grato às psicólogas, às terapeutas que eu tive a oportunidade de partilhar a história, de ter outros entendimentos sobre a minha própria vida, sobre uma forma diferente de ver as coisas. Por exemplo, isso que eu estou te falando agora. Eu poderia ter sido muito mais leve com várias outras coisas. Mas, claro, eu também tive muitos ganhos com as outras construções que eu tive ao longo do tempo. Então, acho que enxergar esse equilíbrio, colocar luz onde às vezes tem um pouquinho de sombra, faz parte do processo de todo mundo. E eu tenho certeza que esse é um trabalho que você faz muito bem, também levando essas informações aqui no podcast. Legal, né? E aí, cara, você já cresceu assim, vendo os seus pais empreenderem, meio envolto nesse mundo, inclusive, que é algo muito comum no empreendedorismo, que é errar, que é às vezes tentar algo que não dá certo e ter que fazer tudo de novo, passar por desafios, enfim, acho que você passou muito jovem por isso. E depois os seus pais entraram como você trouxe, né, pro ramo dos seguros ali. E como foi o seu início na carreira profissional? Você já começou trabalhando com eles? Foi algo que você, enfim, foi depois? Como foi esse processo? Sim, essa é uma parte muito bacana, porque sim, eu tive a oportunidade de começar com os meus pais quando eu tinha ali 14 para 15 anos de idade, em 2001. Meus pais estavam iniciando a assessoria de seguros, que é uma empresa que atende corretores de seguros por meio de um contrato com uma seguradora. No caso, era a Sul América. Tá? E ali, imagina o seguinte: 14 para 15 anos a gente ainda está vivendo ambiente de escola. Então eu estava indo ali para o primeiro colegial. Sim. Então eu estudava de manhã. À tarde eu almoçava em casa com a minha mãe e a gente ia andando para o escritório, e aí eu comecei a ter uma noção do que é o ambiente profissional. E tem uma memória que eu comento muito com as pessoas. A gente tinha um sofá azul
e tinha um banner que ficava na frente, na parede, e ele falava de um prêmio de marketing que a Sul América Seguros tinha acabado de ganhar nos últimos anos, aliás, em sequência. E ali, com 14 anos, eu olhei para aquele banner, sentado naquele sofá, e eu pensei o seguinte: olha a oportunidade que a vida está concedendo, porque quando que com 14 anos de idade você vai ter uma oportunidade de estar conectado com uma empresa tão grande, com pessoas que têm uma experiência tão grande, que tem, lógico, uma tecnologia, uma forma de ver o mundo, o impacto com a sociedade, mas ali já com 14 anos eu pensei isso. Porque eu pensei, cara, em que outra chance eu ia poder estar tão perto de uma empresa tão grande, sabe? E ter outras vivências, outros olhares. Isso me gravou muito, sabe? Então, quando os anos foram passando, eu fiz questão de aproveitar, a gente fala muito de modelagem, né? Olhar, eu lembro muito bem dos superintendentes da seguradora, quando eles tinham os discursos dele, como eles se comportavam com a equipe, como é que eles faziam a parte motivacional, como que era o olhar estratégico deles. Então, eu ficava ligado em tudo. Os caras estavam falando e eu estava percebendo. E num outro ponto, meu pai também, minha grande escola. Então meu pai é o cara daquela empatia gigantesca, um cara de uma simpatia, de um amor no coração tão grande. Então ele tem uma forma também de ver e viver a vida, esse lado comercial também de vendas e o ser humano que ele é, que se tornou essa grande escola comercial para mim. E a minha mãe também, por outro lado, porque além dela ser a diretora financeira, ela ter esse olhar também de salvaguardar ali para que todo mundo possa crescer e prosperar junto, esse olhar mais técnico, de um atendimento bem aprimorado. Então eu tive essas duas grandes escolas dentro de casa e a oportunidade de aprender por meio da modelagem também com os executivos de seguradora. Então realmente, com 14 para 15 anos, foi um começo, um abrir portas realmente do que viria a ser a jornada de vida dos próximos anos. Pô, que legal, cara. Eu fico... conheço seus pais e eles são duas pessoas realmente fantásticas. Aliás, sua família, conheço sua esposa também, está presente aqui, a Paola. Oi, Benê. Então, E como essa construção, realmente eles são pessoas, algo que me chama muita atenção neles é exatamente a visão humana. Eles são pessoas assim muito, que é nítido assim, a preocupação com o outro, então com a equipe, com o cliente, que fica muito natural. E é legal que você falou dessa junção, né? Então sua mãe é uma parte mais administrativa, financeira, desse cuidado, dessa proteção, e seu pai é extremamente comercial. E é louco porque eu vejo esses dois lados em você. Que nem eu sou um cara muito comercial, trabalho extremamente de vendas e tal. Eu sempre fui a parte da organização, a parte administrativa, financeira, sempre foi um calcanhar de Aquiles. É aquele que é um desafio. E você é um cara que eu vejo que você tem a pegada comercial, você se comunica muito bem, sabe vender, mas tem essa parte do planejamento muito bem estruturada também. Isso vem desse aprendizado, dessa modelagem com os dois? Com certeza. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui fazer um curso de auxiliar administrativo, aí fui aprender ali Excel, tal, etc. E ao aprender, eu comecei a ver as planilhas, eu falei, cara, olha só, tem uma oportunidade aqui de a gente entender como é que estão sendo os números, as métricas da empresa. Na época eu lembro, a gente já tinha na empresa mais 2 comerciais que faziam o trabalho de prospecção com os corretores, procuravam trazer os negócios para dentro de casa. E quando eu aprendi a mensurar tudo isso, eu falei, opa, tem um mundo que a gente não estava olhando aqui, sabe? Então ali foi um abrir de outra cortina, de entender que se a gente se planejar direitinho, se a gente conseguir olhar, lógico, a gente está no momento presente sempre, olhando para o futuro, toda empresa está assim, mas aprendendo com aquilo que a gente tem acabado de fazer, o passado recente, ou até um pouquinho mais para trás, a gente começa a se disciplinar, a se aprimorar. Então cria uma doutrina nova. Você sabe que uma vez, cara, eu sei que é um assunto um pouquinho diferente, mas eu estava numa dessas dinâmicas de constelação sistêmica, e aí eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, calçar o calçado daquilo que é uma palavrinha chave nas nossas vidas, que são os padrões que nós temos de comportamento, de conduta e etc. E aí, no meio de uma dinâmica dessa, eu consegui entender o seguinte: o que é o padrão na vida? O padrão, na verdade, é aquilo que a gente faz o tempo inteiro. Não dá para você culpar o padrão na vida. O padrão, ele só segue e obedece aquilo que a gente está colocando como rotina no dia a dia. Então, se a gente quer realmente ter um padrão melhor
de vida para aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente tem que entender, na verdade, que é só fazer um leve ajuste de comportamento, de processo, e aí o padrão se torna outro, a energia muda. Então, se a gente traz isso para uma ótica de empresa, funciona da mesma maneira. Se eu conseguir compreender aquilo que eu estou fazendo hoje, e eu já tenho um vislumbre do que pode ser um pouquinho diferente, basta fazer alguns ajustes, mas fazer para valer mesmo. Sim. Fazendo esse ajuste, a energia muda, e aí a prosperidade para uma empresa começa a acontecer. Vale para a empresa, vale para a vida, vale para a família, relacionamentos. E essa análise, né, que é muito importante. Porque o que eu costumo ver? Ou a pessoa tem muito foco nos números, e aí, não, análise de números, não, tem que e esquece das pessoas, não tem. Ou as pessoas é muito, gente, todo mundo feliz e tal, abraça a árvore, mas não olha os números. E eu vejo essas competências em você, que eu busco modelar bastante, de exatamente olhar os números, analisar os números, pensar, porém entender que quem vai gerar tudo isso são as pessoas. Então que as pessoas precisam estar motivadas, precisa estar, ter esse trabalho de entender que é ser humano, que cada um tem o seu perfil, tanto que você vem de uma área de vendas, uma área dessa questão de seguros, porém a gente se conheceu estudando exatamente neurociência e psicologia aplicada. E aí até queria entender um pouquinho, porque, beleza, então a gente tá vindo ali da sua carreira profissional, linkada à empresa de assessoria de seguros, fazendo esse trabalho com grandes empresas e corretores, mas você também tem um lado do desenvolvimento humano, que você se desenvolveu muito na comunicação, como palestrante, treinando, né, essas pessoas aí. Eu queria saber de onde veio isso. Tá bom? Legal. Essa pergunta é ótima, porque ela vem, e é engraçado, na minha vida isso acabou casando na mesma época. 2001, meus pais abrem uma empresa que é uma assessoria de seguros. Passo a trabalhar com eles. Na mesma época, eu já acompanhava minha mãe numa instituição que ela fazia parte, que é uma instituição que trabalhava muitos cursos de desenvolvimento comportamental, autoformação do ser humano, e era um barato, porque era um curso que trabalhava muito uma linha de espiritualidade, sem falar de religião, sem focar uma religião específica, mas a espiritualidade que na verdade é essa energia que nos move. Então, na mesma época em que eu comecei a jornada profissional com eles, eu comecei a acompanhar a minha mãe nos cursos que eram ministrados nessa instituição, e pela minha idade, 14 para 15 anos, eu já poderia acompanhar os adultos. Então eu era sempre o mais jovem que estava ali. Então eu lembro que a gente se reunia ali todos os sábados, das 2 da tarde às 4:30 da tarde, e ali eram cursos que falavam de psicologia, comportamento humano, profundidade do desenvolvimento do ser humano, um olhar diferente sobre a vida, sobre a coletividade, ou seja, a individualidade de dentro dessa coletividade, que é esse nosso trabalho do ser humano, que a gente não nasceu de férias, né? A gente nasceu para se desenvolver, para se aprimorar e viver o melhor, desfrutar o melhor da vida. Então tem férias também. Tem sim. E eu tô dizendo isso porque na mesma época que eu tô para desenvolver um lado profissional, eu também tô olhando o lado comportamental. Sermos pessoas melhores. Permitimos que essa luz nossa brilhe mais. E, então, como eu disse, colocar mais luz onde antes era sombra, né? Ter um conhecimento melhor sobre a gente, porque a gente consegue entender, se simpatizar e ter empatia com as outras pessoas. E tudo isso que eu estou falando agora, com 36, amanhã 37 anos de idade, é uma noção diferente, lógico, de quando eu tinha 14, 15 anos, que era uma teoria da vida. Então, com 14, 15 anos, você está vendo o que os adultos estão falando e está pensando, a vida é assim, a vida é assado. Mas é com o tempo que a gente vai tendo experiência, a gente vai tendo rodagem, a gente vai amolecendo mais o coração e também vai tendo mais firmeza para outras coisas. Então, daí é que vem essa junção, sabe? Olhar o lado espiritual, comportamento humano e profissional, porque, na verdade, está tudo conectado. Total. E nesse trabalho que vocês faziam, enfim, tinha todo esse desenvolvimento. Foi lá que você também começou a ministrar palestras, conteúdos? Foi nesse lugar? Sim. Alguns anos se passaram, então quando eu estava com 19 anos de idade, em 2005, eu fui convidado ali também pela minha mãe, um grupo de amigos, para fazer parte de um outro grupo que elaborava palestras
para levar para ONGs, igrejas, empresas. Nossa, quanta palestra nós desenvolvemos em semanas de CIPA, sabe, das empresas. Sim, já ministrei também. Então, e ali com 19 anos eu lembro que eu tive a primeira oportunidade de fazer uma palestra, eu lembro do tema, a palestra era a importância do nosso relacionamento com o planeta. Então, a gente tinha um grupo que organizava, montava todo o texto da palestra, todo mundo colocava a mão ali no texto, a gente trazia várias fontes, então nós todos nos treinávamos para dar aquelas mesmas palestras, e esse foi o primeiro tema que eu pude trabalhar em 2005 numa instituição. Você estava com quantos anos? 19 anos de idade. 19 anos, cara. Isso. Que irado. É muito legal esse formato, né? De poder co-criar junto ali, sim, de pessoas mais velhas, mais novas, trazer as fontes. Eu acho que é muito rico. Eu fico pensando, porque eu sempre que ministrei palestras, treinamento, sempre foi muito eu, né? De pegar ali, eu vi o quanto apanhei para desenvolver, e o quanto você, tão jovem, já tendo a oportunidade de ter trocas, provavelmente com pessoas mais experientes ali. E desde então isso foi presente na sua vida. Sim. E aproveitando bem a sua palavra, presente mesmo, de presente também, né? Conforme eu falei isso com você, bate uma emoção aqui dentro, porque essa gratidão, porque você vê, se eu estava ali com outras pessoas que tinham vários outros conhecimentos sobre a vida, e eu tive a oportunidade, ainda muito jovem, de tá junto ali, enquanto eles estavam montando as coisas. Hoje a gente usa os arquivos compartilhados, né, no Google Drive, OneDrive, por exemplo. Na época era um tal de envia arquivo do Word para lá e para cá, cada um coloca a sua parte em colorido, depois a gente junta numa reunião e monta o texto. Então a gente vai evoluindo nos processos, mas realmente uma gratidão muito grande por esse presente, essa oportunidade mesmo que era trabalhar com as pessoas. Pô, que fantástico, cara. A gente já teve muitas ideias na pós e depois, né, nossos papos filosóficos aí, de sentar e falar sobre o mundo, sobre, enfim, possibilidades até da espiritualidade. E você é alguém que eu vejo muito isso presente, sempre nas nossas trocas, mesmo a visão de empresa. E como que você vê esse processo dessa espiritualidade e espiritualidade no cerne da palavra mesmo, não religiosidade, não. Espiritualidade, como que você vê isso hoje vinculado com o seu trabalho? Como que você coloca isso hoje? Né? Se a gente partir de um princípio que alguma energia criou tudo isso aqui que a gente vive, e aí nós, seres humanos, estamos, vamos dizer assim, locados numa casa maior, e dessa casa maior a gente aprendeu, né? Construiu o microfone, aqui a cadeira, então teve alguém que preparou todo esse material, alguém preparou a roupa que a gente está usando, então tem essa interconexão, todas as pessoas, e então esse processo dessa energia talvez esteja tentando mostrar pra gente, ensinar o seguinte: olha, existe um prisma muito maior de energia de troca, de amor, de união, de gratidão, de generosidade, de dar e receber, e que cabe a vocês aprenderem, dentro do grau de compreensão que vocês têm, fazer o máximo, o melhor que você possa fazer. Lá na frente o seu melhor vai ser outro melhor, vai ser ainda mais, mas cabe a gente, no grau que a gente está, trabalhar e desenvolver. Cara, vale assim, até a equipe que está produzindo tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui. Sim. A gente está aqui falando agora, mas o que vai impulsionar e fazer essa mensagem de repente chegar para as outras pessoas é um trabalho que tem um monte de gente fazendo junto, sabe? Sim. Então eu penso que é isso, é a energia que a gente está colocando e permitindo que a vida flua. Então a gente fala isso muito lá na empresa. A empresa tem ali cerca de 20 pessoas, mas esse olhar de zelar para que todo mundo tenha o melhor ambiente de trabalho, para que todo mundo tenha a melhor oportunidade de levar o seu sustento para dentro de casa, e que o ambiente de trabalho seja um ambiente bom o suficiente, que não seja mais um ambiente a aporrinhar uma pessoa que às vezes está chegando lá em casa e ainda fala, meu chefe, mas aquela pessoa do trabalho. Então, às vezes, você sabe, às vezes a gente no ambiente de trabalho acaba criando algo que não é positivo. Agora, se a gente... Hoje em dia, quantos ambientes adoecem as pessoas? Exato. Então, se a gente puder aproveitar e canalizar a nossa energia da melhor forma para que seja um ambiente enobrecedor e de crescimento para todo mundo, show! Já vai falar que todo dia é fácil? Não. Tem tensão, tem ansiedade, o mundo não é só abraçar árvore e tal, etc. Seria bom, né, se fosse. Maravilhoso. Né? Mas a gente está lidando com várias coisas, vários processos, vários aprendizados, e colocar, então, esse ponto de
intencionalidade, de entendimento atrás, né, das nossas palavras, ou seja, o gatilho motivador ser o nosso desenvolvimento, eu tenho certeza que as coisas assim vão ajudando a fluir, impulsionar cada vez mais e melhor. Total. E, cara, tem você deve ter passado, e talvez até passe hoje, você vem de um processo de uma empresa familiar. Sim. Que seus pais construíram você desde pequeno junto ali, seus irmãos e tal. E toda empresa familiar passa por desafios quando começa a crescer, até mudança de gestão, do processo. Eu sei que hoje você exerce um cargo de liderança lá na empresa, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência, sobre essas etapas de crescer profissionalmente, porque eu já tive a oportunidade de estar com me tornar amigos de alguns profissionais, empresários que passaram por esse processo, né, de ter uma empresa familiar, e ver que algumas pessoas realmente, como você, para mim é um exemplo de assumir isso e buscar ser o melhor possível para desenvolver, como a gente vê casos também de pessoas que a empresa é da família e a pessoa não abraça aquilo como dela, se torna muito mais um peso do que um presente, enfim. Então eu sei que assim como a gente tá falando da vida, que é um processo de evolução, você estar dentro de uma empresa que você cresceu ali, eu acho que tem até os desafios também de você mesmo, às vezes, querer se provar, de tipo, tô na empresa da minha família, mas eu queria que você faça um pouquinho de toda essa etapa, porque hoje eu vejo você muito mais maduro, enfim, a empresa, né, caminhando muito bem, mas como foi esse processo de crescer como um profissional dentro de empresa, de buscar se desenvolver, de lidar com as questões familiares, de crescer dentro da empresa? Fácil, não é? E já vou te responder como é que foi para amadurecer ao longo do processo. E antes de te responder, eu vou te falar. Ontem a gente estava conversando no carro e aí a Paola fez um comentário sobre vou passar em algum momento a viver a minha vida de herdeira, né, brincando, né? A gente estava num outro papo, mas o gatilho do que ela falou me fez pensar o seguinte: nossa, às vezes dá uma vontade de ver uma vida de herdeiro, né? Só herdeiro. Que o herdeiro, ao meu ver, é o seguinte: você está numa condição razoável, legal de vida, e você não precisa ficar se preocupando com muitas coisas, com a sequência da sucessão daquilo que vai acontecer. Vai estar lá, vai cair, eu não quero me preocupar com mais nada. Então, às vezes dá uma vontadezinha, sabe? De falar, nossa, deixa eu deslocar minha alma daqui para um outro momento deixa eu só dar um relax. Que momento que vai chegar. Então, eu vejo o seguinte, que o desafio ainda conseguir, como eu falei ainda no começo da conversa, estar ainda mais leve a ponto de fazer aquilo que eu sou apaixonado, que é o meu trabalho, desenvolver as oportunidades, possibilidades, e ainda assim estar muito leve com as coisas que estão acontecendo. Porque desafio acontece o dia inteiro dentro da empresa. Quando você também está bem estruturado, também aparece um monte de oportunidades, e as oportunidades, cada vez que você fala um sim, você quer cumprir com tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu penso que o desafio constante, no aspecto pessoal mesmo, tá muito mais leve. Eu sou apaixonado mesmo pelo que eu faço, mas poder aproveitar com o máximo de alegria, divertimento, tudo aquilo que está acontecendo a cada dia. Agora, a sua pergunta, ela é muito boa nesse aspecto de, cara, como é que você está crescendo uma empresa familiar? Para vocês que estão assistindo a gente e trabalham numa empresa familiar ou fazem parte da empresa que está regendo um negócio, está liderando um negócio, fácil não é, né? Porque você tem um monte de outros desafios ali. E uma coisa, cara, que me ajudou muito foi a terapia, tá? Ao longo dos anos. Minha última terapeuta, porque passei por várias terapeutas aí ao longo do tempo, também tive outro terapeuta, né? Mas uma coisa muito interessante é o seguinte: entender qual é o meu papel na vida e na organização. Lá na empresa, tudo bem, eu estou no caminho de sucessão, mas eu sou o diretor comercial. Eu não sou o dono, o sócio da empresa. Sim. Na família, eu sou o filho dos meus pais. Então, é lógico que no caminho, na jornada, muitas vezes eu confundi esses passos. Exatamente, eu fiz essa pergunta porque eu acho que é um grande desafio exatamente isso. Como você
sabe distinguir os papéis e os momentos, porque Sim. é diferente, cara. E eu vejo que um dos grandes desafios exatamente é esse, de você conseguir equilibrar e saber os momentos e os papéis, né? Sim. Então, fácil não é. Lógico que já tive muita briga com os meus pais. E aí é aquela coisa, briga é briga, né? Briga é assim, não interessa se você tá certo num ponto de vista, porque você tá errado no outro ponto de vista, entendeu? Se tivesse tudo fluindo muito bem, era uma conversa que as coisas tinham se acertado facilmente, tá? Mas com o tempo as coisas foram ficando mais leves por conta deste entendimento. Então, para todo mundo que tá assistindo a gente, se você passa por um ponto desse, a minha dica é essa, sabe? Que você consiga entender naquele momento que você está vivendo qual é o real papel que você está. Não o que você almeja estar, mas o papel que você está. Ou como filho, irmão, pai, enfim, tio, enfim, as empresas têm diversos nuances, mas este entendimento causa uma maturidade maior que vai originar também um outro nível de discernimento para aí sim entender o que é que pode ser feito dentro de cada organização. Pô, legal, cara. E eu vejo que esses desafios, eles acabam também nos tornando aquela coisa, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, quando você passa por desafios grandes, isso também acaba te desenvolvendo enquanto profissional, enquanto pessoa. E eu sei que hoje, além de exercer esse cargo de liderança, você também ajuda profissionais e empresários ali com essa relação à mentalidade, a gestão em si, a visão de negócio. Quais são os maiores desafios que você encontra nesse processo, que esses profissionais que te procuram, assim? Tá. Primeiro lugar, quero dizer o seguinte, e até uma oportunidade muito legal para conversar sobre um aspecto que se conecta a esse. Lembra que eu falei que desde muito jovem, 14, 15 anos, eu estava ali aprendendo com um monte de gente, mas ali quando você é muito jovem você tem muita teoria, no bom sentido de que você está procurando desenvolver com o melhor ímpeto possível, mas ainda falta, claro, a experiência. Sim. Isso também não quer dizer que isso diminua o papel de quem é jovem, porque você pode dar um monte de bola dentro nas situações porque você está acertando mesmo a visão que você tem. Mas eu quero só agregar que a experiência ela conta muito. E eu sempre gostei muito desse aspecto de comunicar. Eu sempre penso o seguinte, se há vamos dizer assim, uma boa nova, sabe? Tem uma coisa boa, que é um entendimento sobre algo, comunique, compartilhe com as pessoas, porque isso vai ajudar realmente o mundo a se transformar em algo ainda mais interessante, mais legal, mais desenvolvido. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, que quando eu ainda era bem jovem, eu já gostava desse aspecto de comunicar. Eu gostava das palestras, dos treinamentos, mas eu já tinha uma mentalização dentro de mim que era o seguinte, eu sei que o ponto que eu vou estar no auge é quando, dentro da empresa que hoje eu faço parte, ali com os meus pais, eu tinha ali 20 e poucos anos quando eu já fui para a área comercial, depois ali com mais, não lembro agora, 25, 26 anos, comecei a gerenciar a equipe para valer, aliás, ainda mais jovem, ainda fui gerenciar a equipe, eu sabia que eu só ia estar no auge para realmente compartilhar informações quando eu conseguisse estar no auge da liderança de equipe dentro da própria empresa onde eu estava. Então, lógico que teve muito, sabe, de bater cabeça, de procurar, às vezes ser mais rígido, às vezes você também não sabe como falar não para algumas coisas, mas a experiência que vai equilibrando as coisas. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é, viva com moderação. A teoria, o desenvolvimento técnico, intelectual mesmo, importa demais. O networking, conheça, converse com as pessoas, se possível com pessoas que conhecem um pouquinho mais do que você em alguns aspectos, mas também não se iluda com isso, porque às vezes a pessoa que você pensa que não conhece tanto sobre algo, mas se você está com o coração aberto e o ouvido aberto, você vai entender e aprender mais. É fato da vida isso, porque senão é tudo julgamento antes. Né? Ao meu ver, é uma forma, é uma mentalidade, né? Porque, tipo, eu vejo, eu gosto muito de criança, tal, tenho os meus sobrinhos, tal, os filhos dos meus primos, a molecada que vira e mexe na casa da minha mãe, e cara, como é louco quando às vezes uma criança, cara, de 4, 5, 6 anos fala um negócio e fala assim, caraca, te faz pensar, te faz aprender, desde que você esteja aberto a isso, porque é o que você falou, cara, a gente vai morrer, enfim, evoluindo, aprendendo,
mas tem pessoas que têm a mentalidade, que é aquela, né, aquela mentalidade fixa, tem até o livro Mindset, né, que fala muito sobre isso, mentalidade fixa, então aquela coisa, não, já aprendi, eu sou assim, e perde uma grande oportunidade de crescer, aprender e desenvolver, e tem aquelas pessoas que têm aquela mentalidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, que é isso, pô, eu tô com o Leandro, com certeza eu posso aprender algo com ele. Eu tô com uma criança ali, cara, essa criança vai me ensinar alguma coisa com o comportamento dela, então eu vejo que essa é uma mentalidade que as pessoas que eu conheço que têm esse tipo de mentalidade, primeiro que são pessoas geralmente mais agradáveis de estar perto, porque ela sabe do potencial e do conhecimento dela, mas ela tem a humildade de querer aprender com quem ela está. Então, eu particularmente gosto muito de estar com pessoas assim. Né? E você é uma pessoa assim, que tem muito conhecimento, mas também tem muita sede. E eu acho que a gente, que principalmente trabalha com desenvolvimento de pessoas, gosta, tem essa paixão de desenvolver, de dar aula, de dar... Cara, um dos requisitos básicos é gostar de aprender, gostar de ser aluno, gostar de estar próximo. Então eu vejo que realmente esse ponto que você traz de estar aberto ao aprendizado, ele é de extrema importância. E completando, até puxando um pouquinho mais, né, voltando para essas pessoas que você atende, assim, que você colabora. Então, quais são os pontos que você percebe que essas pessoas talvez tenham mais dificuldades, que tendo esse olhar você consegue contribuir para desenvolver? É interessante porque na vida, a gente vê isso no dia a dia, cada um está num ponto de abertura de consciência. Então existem as pessoas que ela está procurando um toque, está procurando um treinamento, mas ela ainda de alguma forma não despertou, é um caminho, ela está na jornada, mas ela ainda não despertou para entender que uma informação muito importante que ela está pegando ali, ela tem que fazer aquilo virar prática imediata na vida dela. O nome da nossa empresa voltada para seguros chama Ação Imediata. Ótimo, eu ia até falar para você falar o nome da empresa. Eu sei que tem vários corretores aí que vão assistir, então é um abraço, inclusive o pessoal da Ação Imediata. Já tive algumas oportunidades de estar com vocês, é uma galera super, né, são grandes profissionais e eu acho que a coisa vem muito dessa atmosfera que é gerada na empresa, né? Então tive a oportunidade de já dar treinamento lá, inclusive junto contigo, super bem recebido, e vejo que são profissionais que você, corretor de seguro que está assistindo, tenho certeza que é muito bem atendido e assessorado, né? Fiz o merchan. Que assim seja. Que assim seja. Fiz o merchan. Eu falo que assim seja, sabe por quê? Porque, cara, isso é uma das coisas que com o tempo eu também fui trazendo muito para mim. E eu falo muito isso para os corretores parceiros nossos. Nós somos pessoas que temos os nossos processos organizacionais, procuramos desenvolver a melhor experiência para os nossos clientes. Meu cliente é o corretor de seguros. O cliente do corretor de seguros é o segurado. Quem é o segurado? O Leandro de novo, o Thiago novamente, que tem o seguro de vida, saúde, residência, empresa, condomínio, do carro, enfim, diversas possibilidades. E o trabalho nosso no setor de seguros, claro, é atender da melhor forma. E eu digo que assim seja, trabalhar da melhor forma, para dar o gancho em cima do que você me perguntou. Porque existem diversos profissionais que falam, eu quero aprender, eu quero desenvolver, e aí você dá a dica, dá a técnica, fala qual que é a estratégia. Qual que é a grande sacada que essa pessoa pode ter? Colocar em ação imediata isso já no momento imediato, que é chegar para a equipe e falar, olha, vamos testar um novo modelo? Por que eu falo testar um novo modelo? Porque, gente, a vida é tentativa e acerto, tentativa e erro, tentativa e acerto de novo. Não existe fórmula mágica. O máximo que você vai pegar é uma fórmula que faça sentido para você no seu negócio, você vai testar, você vai medir se isso está dando certo, depois com o tempo você vai ajustar, você vai pegar o que está dando certo, vai continuar investindo nisso, o que não deu muito certo você corrige ou elimina do processo. Então se você quer ver uma empresa crescer muito, você precisa ter esses passos básicos. Thiago, a gente está com a empresa Ação Imediata desde 2001. E aí, no ano passado, em 2022, a gente fez uma ampla reforma lá do prédio, ficou um lugar lindíssimo, que deu um up de moral do nosso time enorme, ficou animal. E eu vou te falar que um corretor ele me marcou muito quando ele estava conversando comigo, ele falou, poxa, a nossa empresa ela começou na mesma época, no mesmo ano. E eu vejo o caminho de vocês assim como vocês acompanham o nosso caminho. E vocês cresceram muito, a empresa avançou demais. Então o motivo de eu estar aqui com você hoje, Leandro, nessa conversa, foi o que ele me disse, tá? Ele falou o seguinte,
porque se vocês cresceram desse jeito é porque algumas coisas em sequência de muito certo vocês têm feito. Então eu quero estar junto, eu quero entender o que é que vocês têm feito. Entende? Então, e dessa forma também foi que a gente cresceu, aprendendo e olhando o que os outros estavam fazendo. E aí, quando eu levo então um treinamento, não só para as equipes de seguros, mas até para empresas de outros setores, o intuito é sempre mostrar isso. É a revolução do pouquinho. Você vai fazendo, você vai ajustando, você vai aprimorando o seu comportamento. O nosso comportamento, você sabe, você fala disso sempre, né, Thiago? É o que manda em tudo. Se a gente tem uma visão melhor da vida, as coisas caminham melhor. Se a gente ajusta o nosso comportamento, o nosso relacionamento com as outras pessoas é ainda melhor. Que dirá então para os processos empresariais? A empresa é feita de pessoas. Então, se a gente corrige bem os processos e as pessoas estão se amadurecendo, estão se desenvolvendo, nossa, aí as coisas começam a voar. Cara, esse olhar, assim, é algo que às vezes parece simples, mas como é rico, né? Uhum. Então, esse ponto você traz da ação, que é a questão do comportamento. A grande maioria das pessoas, elas querem aquela forma mágica mesmo. Aquela coisa tipo, não, vem, faz assim, dá certo e tal. Só que mesmo você tendo a fórmula, que se for a fórmula correta, o mínimo que precisa ter é uma ação. Exato. Então se você vai no nutricionista, a nutricionista vai lá, ou o nutricionista passa uma dieta para você. Você tem a dieta, mas ele não tem como ele ou ela comer por você. É uma ação, uma escolha, uma decisão você fazer aquilo. Eu acredito que isso aconteça muito na empresa também. Mas um ponto que você trouxe que permeia a sua vida, assim, essa questão do autoconhecimento, você falou, né? O quanto o processo de terapia, e eu sei que não foram só terapias, porque eu te conheço, a gente já trocou muito, e a gente compartilha muito essa coisa de buscar o autoconhecimento, então, através de cursos, palestras, experiências, né? Quero que você fale daqui a pouco a experiência que você teve, inclusive, com o Tony Robbins, que você foi lá para os Estados Unidos fazer uma formação com ele. E essa busca do autoconhecimento, quanto isso é importante, eu vejo que as pessoas às vezes... o autoconhecimento, ao meu ver, é você tentar entender o manual do nosso funcionamento. Então, por isso que a gente se encontrou, inclusive, estudando neurociência. Como funciona esse negócio, né? Porque é a mesma coisa que eu tenho um grande amigo, o Plínio Souza, que é um cara forte da PNL aí e tal, um mentor, e ele fala, cara, o nosso cérebro é como uma Ferrari. Acontece que muitas vezes é uma Ferrari dada na mão de um homem das cavernas. Não tem habilidade. Então, o autoconhecimento, ele vem, acho, como manual de você começar a entender como funciona tudo isso e ter melhores resultados. Eu vejo que, muitas vezes, nas empresas, empresários e tal, não só empresários, mas pessoas como um todo. Às vezes as pessoas estão passando por problemas, mas não buscam o autoconhecimento, não buscam essa questão de, por que eu tô passando por isso? Não às vezes tem a pergunta por que eu tô passando por isso, mas muito na visão de fora, né? Porque o Deus, o universo, ou quem... Não, olha o que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso aprender, o que não tá rolando muito ainda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais profundamente como que você percebe que essa busca que você sempre teve por autoconhecimento, não só do autoconhecimento, mas até dessa energia de Deus, do universo, do porquê das coisas, como isso contribuiu para você se tornar quem você é hoje? Te respondendo muito bem essa pergunta, eu te agradeço essa pergunta porque eu tenho certeza, tem um monte de gente que está assistindo a gente e está pensando sobre mas a vida, a oportunidade, mas eu não consigo, mas por que isso, aquilo? Então, bom, vou cortar toda essa parte, eu vou falar qual que é o meu ponto de vista com base na experiência pessoal mesmo, tá? Então é o seguinte, cara, lembra que eu falei que há vários anos atrás meus pais passaram por um perrengue muito grande e a gente mudou para uma casa que não estava nem no reboco ainda. Então ali está muito claro que a gente estava devendo para Deus e o mundo, ok? Não tinha dinheiro para nada, mas tem uma coisa, a gente morava numa cidade, moro ainda, né, cidade de Suzano, toda cidade tem a sua área pública com vários serviços, cursos, etc. Cara, fiz aula de desenho, só para, aula de desenho, fiz curso de informática por vários anos, desenho, informática, cantei no coral da cidade que me abriu uma mente artística. Cara, o nosso coral, ele teve uma oportunidade, inclusive uma vez, de cantar no Natal na TV Globo, e a gente foi lá no programa da Ana Maria Braga, e é uma história que eu conto pelo seguinte,
jovem, aí vai, sabe aquele papo, jovem, periferia, etc. Cara, na verdade, assim, é a vida que a gente levava, e as pessoas falam que não tem oportunidade, mas a vida vai abrindo oportunidades. Um dia a gente estava cantando com o coral da cidade, na Sala São Paulo, e foi uma coisa, um dia alguém passou na escola e falou assim, quem quer participar do coral da cidade? Então eu falava assim para um monte de coisa que aparecia de oportunidade, sabe? E aí os cursos foram vindo, os aprendizados foram vindo. Então se era algo para esporte, artes, desenvolvimento profissional, eu falava assim para um monte de oportunidade. Entrava na fila lá da prefeitura, tem o curso disso, vamos fazer. Com o tempo vem a oportunidade de poder pagar pelos cursos. Então quando eu tinha 20 anos, foi quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de pagar a minha faculdade. Então eu fui pagar a faculdade de administração. Então eu lembro que com o salário da empresa, sobrava ali R$100 por mês, né? Lógico que ainda bem morava com os meus pais, eu não pagava aluguel, etc. Mas sobrava R$100 mês, porque eu pagava a faculdade, era o carro, era o seguro, enfim, eu estava investindo em mim. Aí depois da faculdade, pude fazer a pós-graduação, marketing, eu falei que fiz faculdade de administração, não lembro se eu comentei. Então, faculdade de administração, após em marketing e publicidade, porque eu adorei o viés de marketing, posicionamento, relacionamento de mercado, fui estudar. Depois, fui fazer outras formações, dentre essas formações, formação em PNL, programação neurolinguística, formação em coaching, atuo na área de seguros, então eu fui me habilitar como corretor de seguros, que é o profissional que mais entende tecnicamente dos produtos de proteção para as pessoas. Então eu fui fazer minha formação lá. Depois fui fazer a minha pós-graduação, né, que eu pude te conhecer lá, em neurociências e psicologia aplicada. Então cursos nunca pararam. E aí tem uma outra coisa, por exemplo, aprender inglês. Todo mundo fala, é importante pra caramba aprender inglês. E aí, legal, a gente vai procurar aprender depois já de determinada idade. E no começo parece difícil aprender, mas daqui a pouco você vai fluindo, surgindo as viagens para fora. Vou chegar já a comentar o aprendizado no curso com o Tony Robbins, onde eu pude ir lá sem a tradução simultânea para entender o que o cara estava falando. E ele fala rápido pra caramba. E aí foi um preparo bacana, porque eu tenho o Márcios como um grande professor de inglês. Eu falei, Márcios, você sabe a minha jornada que eu quero ir pro curso do Tony Robbins. O cara, ele tem um inglês diferente, ele fala muito rápido. E o Márcios preparou aulas incríveis para mim, que ele trazia para mim, cara. O cara, ele tinha o trabalho de, antes da aula, ele assistia os vídeos do Tony Robbins, então ele já foi aprendendo tudo sobre o Tony. O cara já fez. Preparava as lições, e aí eu fui aprendendo a entender como que o Tony se pronuncia nos cursos, etc. Então foi um ganho muito grande. E dali a pouco você tá em oportunidade de reuniões de negócio, que a galera tá falando inglês, e posso arriscar e mandar bem aqui. Então são coisas que a vida vai trazendo de oportunidades, a gente se permite, fala sim para aquela oportunidade. É lógico que eu não sou um cara assíduo, por exemplo, para ir para academia, tá? Então eu preciso falar aqui isso, tá? Então talvez seja uma coisa que eu tenho que falar sim na vida, ok? Mas de tudo isso que eu tô te falando, são os benditos falar sim, isso faz sentido no meu propósito de vida. Então vocês que estão escutando a gente falar sobre isso, eu tenho certeza que na sua vida você tem coisas que você flui melhor, tem coisas que você acha que tem uma dificuldade, um bloqueio maior, mas eu te convido a dizer para si mesmo, chega, o que é que faz sentido para você? Vai atrás, oportunidades, a vida traz de monte mesmo, tá? Então ter ido continuar a jornada e assistir um curso do Tony Robbins lá fora, fez muito sentido, porque em um momento na vida, sabe quando a gente faz aquele ensaio mental? O que eu quero fazer da vida? O que é que eu me vejo fazendo? E eu me vejo, sim, levando informação para as pessoas daquilo que tem de melhor na vida. E um dia, eu fazendo uma visualização, eu pensei, mas para eu me ver falando com as pessoas, o que eu preciso ter feito antes? E aí, uma das coisas que eu coloquei foi o seguinte, fazer uma formação também lá fora. Eu sabia que formação eu ia fazer? Não. Mas num dia, o Tony Robbins veio para o Brasil. E aí veio aquele anúncio no Instagram, né? Sim. E aí veio o anúncio, eu vou falar sim para essa oportunidade. Me inscrevi, paguei a inscrição, fui para lá. E aí, nesse dia, teve um momento que eu me perdi de algumas pessoas que estavam lá no meio do evento, e no final eu liguei para eles, e aí gente, vamos embora para casa e tal. O pessoal falou o seguinte, Leandro, a gente está aqui perto do palco para fechar a inscrição para o curso lá fora. Você não quer vir junto, que a gente tenta um pacote de desconto aqui? E olha a vida, eu tracei isso mentalmente um tempo atrás, falando,
eu quero fazer um curso lá fora, quero estar falando inglês, quero aprender, desenvolver bem lá. E fui lá para Los Angeles, depois fiz um segundo curso com o Tony, mais aquela formação que tem aquele documentário do Netflix. Sim, que eu não sou o seu guru, né? Eu não sou o seu guru. Fantástico. E quando eu assisti o documentário, eu pensei, será que é tudo isso mesmo? E eu fui para lá. Eu assisti, eu participei. Lógico que isso mudou minha vida, inclusive na forma de aplicar treinamentos para as pessoas, porque eu já tinha uma visão de vida ali, eu ampliei ainda mais. E foram 6 dias super intensos, que o treinamento terminava 2 da manhã, o nível do inglês ali da galera trabalhando fica absurdo para nossa cabeça que só pensa em português, mas faz parte da vida, desse dizer sim para as oportunidades, de ir atrás, ter uma formação mais técnica, mais profunda. Eu precisei ter essas formações, você buscou diversas outras formações, e é o que eu digo sempre, quando você procura um médico, você tem certeza que você está procurando alguém que é muito especializado naquilo que faz. Você não vai deixar o médico fazer uma cirurgia no seu corpo sem ele ter estudado muito aquilo que ele faz. Então, isso vale pra gente, né, Thiago? Quando a gente aplica um treinamento, é porque a gente estudou muito sobre aquilo, a gente viu muito sobre a prática, a gente aprendeu com vários outros mestres antes de poder replicar para as pessoas. E a mesma coisa vale para você que está ouvindo a gente, que você seja, na sua profissão, naquilo que você faz na vida, um médico para as outras pessoas. Alguém que é estudado, alguém que pratica bastante, e aí sim está levando o melhor, seja em nível de esclarecimento ou de algum trabalho técnico daquilo que você desenvolve. Por isso que faz muito sentido, sim, se aprofundar, praticar, e aí as coisas acontecem da forma melhor. Cara, eu gosto sempre de pegar insights, assim, porque vem falando e vem muitos insights, eu gosto de pontuar para reforçar algumas coisas. Então, primeiro ponto, né, que você traz, você veio de uma situação complexa, difícil ali, mas começou a dizer sim para oportunidades. Sim. Então, o que você traz, né? Então, e eu gosto de esclarecer algumas coisas, porque às vezes alguém vai ouvir, vai falar assim, não, mas você está dizendo então de que qualquer um pode se desenvolver, pode crescer. Em certo ponto, sim. O que a gente não eu gosto de trazer essa visão, porque muitas vezes pode soar. Às vezes a gente vê algum profissional falando, alguém falando, não, porque quem quer consegue, quem quer faz, a gente sabe que não é assim. Trazendo clareza, que a gente sabe que as situações sociais tem coisas que, às vezes a pessoa tá passando fome, às vezes. Então, eu gosto sempre de ter um olhar da seguinte maneira. Quando você vai olhar pro outro, né, então a pessoa que está nos assistindo, porque às vezes a pessoa pega uma fala nossa, isso acontece muito hoje na internet, né, para reforçar uma crença dela, fala, tá bem, não, o Leandro falou que qualquer um pode, e não pega o contexto. Então, eu gosto de reforçar esse contexto, a minha visão, né, quando eu olho pra mim, pra minha vida, eu penso assim, o que eu preciso fazer diferente? Depende de mim. Ninguém vai me dar nada, ninguém vai me ajudar. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso buscar? O que tá dentro das minhas possibilidades? Tá ruim, mas é o que você falou, tinha falado, né? Um pouquinho melhor. O que eu posso desenvolver? Tá tudo ferrado, mas o que dá? O que talvez eu busque? Isso olhando pra mim. Quando eu olho pro outro, eu busco não olhar com julgamento, eu busco olhar que isso eu aprendi até muito nas nossas trocas, a gente conversar muito sobre isso, de olhar sem julgar. Falar, porque às vezes a pessoa olha, não, mas se quisesse, às vezes a pessoa para no farol, a pessoa tá pedindo dinheiro, se quisesse conseguia, porque quem quer consegue. Não, eu gosto de olhar por esse prisma de, quando eu olho pra mim, então você que tá assistindo, não é pra você olhar e julgar o outro, olha pra sua vida. Né? Tô passando por um momento difícil, sim, tá complicado, tá? Que é aquele lado de você tem duas possibilidades de colocar pra vida, né? O lado causa ou o lado efeito. O lado efeito eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe era assado, porque o pai está assim, então você é um efeito das coisas que te aconteceram, ou seja, você não tem como mudar. Ou você pode se colocar no lado causa. Ok, meu pai foi assim, minha mãe foi assado, o país está assim, a minha empresa, mas o que eu preciso fazer para conseguir o resultado que eu quero? Que é esse lado da autorresponsabilidade. Então acho que para quem está assistindo, eu gostaria de reforçar esse ponto. Quando você fala de você, olha para você, olha o mínimo, o que eu posso fazer ali que dentro das possibilidades pode causar uma mudança. Agora, quando você vai olhar pro outro, entende que você não tem conhecimento do que aquela pessoa está passando na história dela. Então a gente não vai olhar pro outro com o olhar de meritocracia pro outro, porque a gente sabe que a meritocracia praticamente não existe, né? Mas você acho que a mensagem que você trouxe é muito para a pessoa olhar para ela mesma, né? De falar, busca o sim, busca falar a possibilidade naquele momento, porque você falou naquele momento, o que tinha? Tinha coisas da prefeitura ali de graça. Eu disse sim. Então esse é um primeiro insight que eu tirei muito forte. Segundo, para mim, a gente que curte muito a parte da neurociência, a gente vê o quanto
adquirir repertório faz com que você tenha mais ferramentas para lidar com o dia a dia na vida. Então, o que é repertório? Vivências. Então, tudo que você vai vivenciando, tudo que você estuda, tudo que você conversa, pessoas diferentes, você vai ampliando sua visão de mundo e adquirindo repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais facilidade você tem para aprender. Então, você estava falando de aprender uma língua. Então, as pessoas já sabem, quando você vai aprender além da sua língua mãe, né, você vai aprender uma segunda língua, é muito complexo. Vai aprender a terceira, já é mais simples. Então eu vejo isso na música, né? Eu comecei a aprender a tocar violão. Foi muito difícil. Mas aí o segundo instrumento, baixo, bateria, teclado, já vai indo mais fácil, porque você tem repertório. E o repertório, ele é adquirido através de experiências. Então, mas você trabalha com desenho, Leandro? Não, mas o desenho te despertou com certeza as coisas que fazem com que você tenha facilidade para fazer outras coisas. Então, o marketing, por exemplo, às vezes a sua criatividade pode ter sido impulsionada pelo desenho. Então, o coral, você canta hoje, Leandro? Você é cantor? Não, mas com certeza a música te gerou engramas no cérebro ali, né? Aquelas conexões cerebrais que vão desenvolvendo repertório. Então, quanto isso é importante. Então, eu trago esses insights. Então, acho que o primeiro é muito se colocar no lado causa da autorresponsabilidade, para olhar para você, não é para julgar o outro. Sei que às vezes a vida tá difícil, tá complexa, mas dentro de tudo isso, às vezes é até difícil de olhar, mas dentro de tudo isso, o que você pode fazer 1% melhor e buscar possibilidades? E sempre tirar o julgamento. Olha para você, não olha para o outro, que o outro deveria fazer. E segundo, acho que essa coisa de repertório, de buscar todas essas experiências fazem, ainda mais a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, comunicação e tal, quanto mais experiências você tem, mais você vai criando esse repertório e mais fácil fica de aprender, mais fácil fica de desenvolver. E aí, até aprofundando um pouco mais nessa viagem, que a gente trocou muito, foi bem na época que a gente estava estudando, né? Fiquei com uma certa invejinha, falei, caramba, o cara precisa ler de Tony Robbins e tal, que é um cara, pra quem não conhece, busquem na internet, Anthony Robbins, é um grande cara, muito controverso, tem muita gente que ama ou odeia, mas é um cara que, queira ou não queira, trouxe a maioria das pessoas hoje, dos grandes caras que falam aí na internet de desenvolvimento humano, modelaram o cara. Os treinamentos, que tem grandes treinamentos que as pessoas participam aí com milhares de pessoas, a maioria foi modelada na forma dele fazer, que até tem o documentário, indico que assistam, o Eu Não Sou Seu Guru. Tem uma pegada meio showbiz ali, né? Mas é porque é pra se tornar mais cinematográfico. Então tem algumas dinâmicas que passam lá que parecem muito curtas, mas que no ao vivo eram horas ali. Exatamente. Então dá uma impressão de ser algo muito, muito rápido e fácil. Mas é um cara realmente que tem uma habilidade com pessoas que é inegável. E você teve a oportunidade, a possibilidade de passar em 2 eventos lá, né? Sim. De alguns dias. Sim. Quais foram os principais aprendizados e mudanças que você teve nesses eventos, cara? Tá. Uma ferramenta que me chama muito a atenção, e inclusive tem um palestrante aqui no Brasil que é um dos caras que mais faz cursos e formações com o Tony Robbins, faz parte do time lá, que é o Marcos Rossi. Não sei se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem. Ele também é um cara que tem uma história de vida fantástica, e eu já vi que nas palestras dele, tive a oportunidade também de assistir aqui no Brasil, o Marcos Rossi, ele comenta de uma ferramenta ensinada pelo Tony Robbins, que foi a mesma que me marcou. Que o Tony, ele fala o seguinte, que todos nós, na nossa vida, temos uma pergunta aqui dentro que nós fazemos, e a gente costuma fazer essa pergunta todos os dias, só que a gente só não se questiona ou não percebe qual é essa pergunta. Ele fala que essa é a nossa pergunta primária. O que é a pergunta primária? É quando, em qualquer situação que você vive na sua vida, tem essa perguntinha que você se faz. Por exemplo, lembra no começo da nossa conversa, eu te falei de alguns gatilhos, de algumas situações de vida que eu vi meus pais passando, e essas situações me provocaram certas visões da vida. E essas visões faziam com que eu quisesse ver na nossa família e na empresa com que tudo desse certo. Então, qual era a minha pergunta? Como é que eu posso fazer isso dar certo? Para cada momento, eu estou chegando em casa, estou acordando indo para o trabalho, estou no meio do dia. Em algum momento eu tinha essa pergunta: como é que eu posso fazer isso dar certo? Naquele momento talvez era a principal pergunta que guiava a sua vida. Exato. E olha quão poderoso é isso. A pergunta é uma pergunta.
Na vida funciona assim, faça a pergunta e a resposta vai aparecer. Se você fica fazendo muito uma pergunta, você direciona muito o pensamento para lá. Então tem dois pesos aí, né? Tem um lado muito bom e tem um lado não bom. Se eu fico me perguntando como é que eu posso fazer isso dar certo, eu vou descobrir formas de fazer isso dar certo, mas eu também vou ficar obcecado, obsessivo talvez até, nessa questão de procurar fazer dar certo. Logo, eu coloco um peso maior nos meus ombros, maior do que eu devia, e sou eu que estou criando isso para mim, entende? Então, cada um de nós tem uma pergunta primária. E no meio disso tudo, fica uma questão, que é, será que eu posso, então, alterar a minha pergunta primária? Olha só, se eu descubro qual é a minha pergunta primária, eu descubro o que ela me traz de bom e o que ela me traz que não é tão bom assim. Mas e se eu mudar a pergunta? E se de repente eu passar a me perguntar como é que eu posso viver isso da melhor forma? Como é que eu posso viver com mais gratidão? Como é que eu posso viver com mais leveza, com mais diversão? Como é que eu posso contribuir mais no mundo? Enfim, você descobre qual é a sua pergunta primária e aí você pode se provocar conscientemente qual é a outra pergunta que você vai colocar para você. A sua vida vai se transformar. Porque você é a modelagem com base nos seus próprios pensamentos. Então, muda a sua forma de pensar e vê como é que o mundo vai ser experimentado de outra forma e você vai ter outros resultados. Então, isso para mim, sim, foi uma baita ferramenta que eu aprendi indo no treinamento com ele e estou compartilhando aqui com vocês. Caraca, animal, assim, eu vejo que, eu costumo falar muito isso, né? Todo processo de mudança, ele inicia a partir de uma tomada de consciência. Uhum. Primeiro passo, se você nem sabe o que você tá passando, se você nem sabe, por exemplo, eu tô sentindo dor. Uhum. Tá, se você nem sabe aonde, o começo tá doendo o meu joelho. Tá, então deixa eu investigar por que começou a doer, da onde começou a doer, vou no médico, o que eu vou fazer? Uhum. Mas todo o processo de mudança começa com a tomada de consciência. Uhum. E essa ferramenta, né, da pergunta primária, para mim é muito isso, muito levar o foco para essa tomada de consciência. Uhum. Porque a gente só vive, vive, tá vivendo, e muitas vezes no automático, alguns mais que outros, né? Uhum. A gente fala, já tô com muita ideia da Matrix, aquela coisa de você entrar ali e levanta, a corrida dos ratos, né? Levanta, vai trabalhar, chega em casa, dorme e tal, e não tem um autoquestionamento. Eu acho que pra mim o autoconhecimento ele vem muito desse processo de se questionar. Uhum. Só que muitas vezes a gente questiona tanto que a gente fica sem saber tantas perguntas, e quando você busca entender qual é a pergunta primária diante do que você está trazendo, para mim faz muito sentido de, tem muitas perguntas, tem muitas coisas, mas o que me move hoje? O que eu preciso, né, ter como centro ali hoje? Ao meu ver, isso dá uma tomada de consciência, de como a gente já conversou, você não vai ter muitas vezes a resposta certa ali, de bate pronto, mas tinha até eu sempre brinco em treinamento, tinha até um comercial antigo, né, que falava, o que move o universo não são as respostas, são as perguntas. E a filosofia vem muito nessa linha, cara, e aí uma ferramenta como essa, extremamente simples, mas que gera um baita de uma transformação de resultado, tanto que você investiu um valor, foi para os Estados Unidos, e olha como o negócio marcou, porque provavelmente isso trouxe alguma mudança para sua vida. Exato. E tanto que você, até linka com o que você estava falando do seu desafio, até ter essa leveza, porque você trazia aquele peso. E acredito que veio dessa tomada de consciência, foi lá que você tomou essa consciência de levar as coisas para um lado mais leve? Sim, de forma mais consciente de que eu poderia organizar o raciocínio e tocar um ponto certo. Porque antes, para mim, só era o incômodo, sabe? O incômodo de estar colocando uma tensão maior sobre as coisas, quando na verdade eu poderia estar sendo realmente mais leve. Só que quando eu trabalho essa ferramenta, então eu recomendo para vocês, coloca um momento de relaxamento no seu dia. Você não precisa agora que você está assistindo a gente, dar um pause no vídeo. Deixa eu ver qual que é a minha pergunta primária. Dá um tempo para você, relaxa. Fica aí uns 20 minutos parado, faz a sua meditação, sabe? Faz uma prece para você organizar os seus pensamentos. Aí você procura descobrir qual é essa pergunta. E aí, Thiago, concluindo esse raciocínio, é o seguinte, no dia que eu fiz isso e aí eu entendi qual era a pergunta primária, aí eu passei por um processo de dor. Porque eu entendia qual era o gatilho principal de por que eu me fazia essa pergunta e por que era nobre, sabe, essa pergunta, mas eu também vi o que me trouxe de dor ao longo de todos os anos. Todas as vezes que eu podia ter vivido algo de uma outra forma, mas por viver com esse gatilho dentro de mim, as coisas não fluíam da melhor forma, sabe? Aí vem a descoberta.
Aí teve a descoberta, abre a cabeça e fala, caramba, então é só mudar a forma de ver, e aí é um exercício depois, sim, a ação imediata que você toma na vida, ok? Porque não adianta, você tem uma tomada de consciência, mas isso é a prática de novo, é o que a gente fala, é hábito, comportamento, então é trabalhar isso no dia a dia, que aí você fazer valer a pena de falar, opa, o conhecimento gerou uma consciência nova, que agora é uma nova prática, um novo padrão. Ok? Mas também você tomar consciência ali e depois não continuar praticando, aí, no meu caso aqui, tá, com esse exemplo, a tendência é continuar mais pesado, etc, tal. Não que eu não tenha minhas ansiedades, meus pesos, porque eu procuro lidar da melhor forma no dia a dia, mas eu sei que tem os pesos e as ansiedades. Mas agora que tá consciente, é muito mais fácil de lidar. E esse processo é quase como, né, musculação. A gente tá falando de academia, é um desafio. Voltei a treinar semana passada, agora eu vou virar bodybuilder. Mas é que nem academia, né? Você chega... Cara, não adianta você achar que você... Não, aprende, o professor passou o exercício, eu treinei um dia. Você não vai sair musculoso de lá. É treino pra ir crescendo o músculo. E o processo emocional é muito isso. Você vai se conhecendo, vai treinando, vai... E se você para de olhar pra isso, você vai retroagir de novo. Então você... É um eterno ali buscar desenvolver, que é o processo da ação. Porque é aquela coisa, tomei consciência, mas tomei consciência, você não toma ação. Um exemplo simples, a pessoa foi no médico, você tá com pedra no rim, precisa tomar mais água, senão o seu rim você tá tomando pouca água. E aí a pessoa pega, fala, entendi, tomou consciência, eu tenho um problema com ele, preciso tomar água. Mas ela volta pra casa. Se ela não tomar água, o problema só vai piorar. Mesmo ela tendo consciência. Então, a partir da consciência que é a ação que ela toma. Começa a tomar mais água. Mas é um processo. Mas é um processo. Porque às vezes ela vai... alguém falou, lembrei, tomei água. Tô levando a garrafa pro trabalho, tô tomando água. Aí ela esquece onde é a garrafa, não toma. Deixei de tomar água, preciso... até se tornar o padrão, que é o quê? Ao meu ver, muito linkado com o hábito, né? Repete, se tornou um hábito. Aí foi pro automatismo. Mas até ir pro automatismo, sim, inclusive falando de hábito, né? As pessoas costumam falar da coisa do hábito, 21 dias pra formar um hábito, 66. A gente já sabe, a neurociência já traz que não tem essa de tantos dias. Depende de vários fatores. A pessoa pode desenvolver um hábito em 15 dias ou em 3 anos. Depende muito ali da motivação, do porquê, enfim, muitos fatores envolvem, né? Mas a grande questão é que quando você traz assim, acho que esse padrão, ele vem com a tomada de consciência, a repetição, eu escolho, e vai ter altos e baixos. Não é porque fui no Tony Robbins, eu descobri a pergunta, né? Essa pergunta mudou minha vida e de repente foram felizes para sempre. Não tem isso na nossa história, né? A nossa jornada ali, ela tem vários caminhos e altos e baixos, enfim. Mas, diante de tudo que você viveu e experienciou, assim, nesses anos de vida, né? Então a gente trouxe muito lado profissional, de empresário, de líder, de lidar com as pessoas, e também esse autodesenvolvimento, assim. Se você pudesse, cara, hoje trazer uma mensagem para quem está assistindo, diante de tudo isso que você viveu, o que você diria, né? Não sei o que as pessoas estão passando hoje, que estão assistindo a gente, mas se você pudesse deixar uma mensagem aí que vem para você agora para contribuir com a vida dessas pessoas, qual seria? Tá. Essa é uma pergunta de grande responsabilidade, né, a resposta. Eu quero dizer para vocês o seguinte: para onde você olha, você encontra ressonância. Se você olhar para baixo, você está enxergando o que está lá embaixo. Se você olhar para cima, você vai ver o que está lá em cima. Trazendo para uma analogia no nosso dia a dia, o Thiago acabou de comentar que nós temos os altos e baixos. Quando a gente está no momento de baixa, a gente acaba abrindo a nossa energia, o nosso campo áurico ali, a nossa energia, para coisas que estão em sintonia com aquilo que está mais embaixo. Então a gente vai sentir uma tristeza maior, uma ansiedade ainda maior, um peso ainda maior, ou outros sentimentos que estejam conectados com isso. Então o meu convite olha mais para cima. Sobe a energia, sobe a frequência, sobe a vibração. Porque nós estamos num mundo em que todas as pessoas estão vibrando em frequências diferentes. O que deixa a gente em comum é que a gente está aqui na parte física, ok? Então eu estou te enxergando, você está me enxergando. Só que se a gente subir a vibração do que a gente está fazendo, a gente vai conseguir entrar em contato com outras pessoas, outras informações. Às vezes, a grande conversa da grande sacada está acontecendo na parede ao lado. A gente só não sabe porque não está na mesma frequência.
Agora, se a gente se abrir, a gente vai poder estar nessa frequência de estar ali com outras pessoas, tendo outros aprendizados, tendo outras percepções sobre a vida. Então, a minha forma de ver, e eu comentei muito sobre espiritualidade no começo desse nosso papo, eu acredito que, na verdade, gente, a energia vem de cima para baixo. Quem criou esse negócio, quem criou tudo isso, já é uma fonte de energia gigantesca. A gente está aqui como aprendizes. Tá? Então, como aprendizes, cabe a gente olhar para cima e entender, opa, que energia está emanando lá de cima? É uma energia de gratidão, de aprendizado, de generosidade, de disciplina, enfim, de ética, de moral. As energias superiores, olha para a energia superior e aí você procura se conectar com ela. Se conectou com ela, você vai começar a ver o mundo de outro jeito e você vai conseguir ter acesso a outras informações. Novamente eu enfatizo, a gente vai ter a abertura com outras pessoas, outras conversas e aí as coisas começam a fluir de outro jeito. Então, respondendo a isso, para onde a gente olha, a gente encontra ressonância. Se você estiver olhando para baixo, você vai ver o que está ali embaixo. A imagem vai voltar para você, para os seus olhos, você vai ver o que está ali embaixo. Se você olhar para cima, você vai ver o que está em cima. Então você vai criar conexão com isso. O nosso corpo, e na neurociência a gente fala muito sobre isso, a gente tem esse processo do top-down, ok? Uhum. Então é o que está daqui de cima. Se eu digo que eu estou sentindo mais dor em uma determinada parte do corpo, a tendência é que eu deixe mais sensível essa parte do corpo para voltar a mesma informação falando, tá sentindo dor mesmo, sabe? Uhum. Agora, se eu começar a explorar mais o sentimento de contentamento, de compaixão, as coisas também vão começar a aparecer mais nesse sentido pra gente. Então, o mundo tem muito do como a gente enxerga e como a gente se propõe a enxergar. Se eu estiver aberto a sentir e perceber outras coisas das quais eu não estou acostumado, e essas coisas forem boas, aí as coisas começam a fluir melhor mesmo. Cara, é muito louco estar aqui, porque sempre um baita de um aprendizado, assim, uma troca, a gente revive algumas coisas, a gente olha para as coisas de forma diferente. Para mim faz muito sentido. Aproveitando, você que está vendo, espero que tenha contribuído muito com você esse bate-papo e, compartilha, dá seu like, se inscreve, enfim, manda pros amigos, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão se beneficiar de ouvir esse bate-papo, porque às vezes estão num momento que precisam ter uma visão diferente, de alguém que passou por coisas diferentes, de ter um olhar, porque às vezes a gente fica tão envolto ali, como você falou, talvez o olhar ali para uma energia ruim, para baixo, que às vezes eu preciso olhar para cima, e às vezes, ao meu ver, esse olhar para uma energia positiva, ele também tá muito na escolha de você buscar. Às vezes eu não consigo olhar, mas busca mudar o seu ambiente. Vai para um ambiente que você sabe que essa energia tá melhor, que existem pessoas com uma vibe diferente que estão buscando coisas para você. Então, para mim, tudo isso faz muito sentido. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, enfim, podem conhecer um pouco mais do Leandro, aí te acompanhar? Eu vou comentar já com vocês. Se você me permitir uma última fala. Por favor, aqui é seu programa. É que eu estou sentindo de coração que tem uma coisa que acho que vale ser dita. Vou invocar aqui o meu pai, tá? Eu tive uma conversa com o meu irmão um tempo atrás e eu falei uma coisa para ele assim. Falei, cara, a gente tem que entender uma coisa no aprendizado que a gente tem com o pai. O nosso pai não é um cara que chega e fala assim, faça isso para você ter aquilo, faça aquilo outro, ou não faça tal coisa, sabe? Ele é um cara que vive a vida, o exemplo. E aí, na vida eu acho que vale muito esse aspecto, sabe? Ponto de percepção. Tanto a gente simplesmente agir no nosso dia a dia, porque aí as pessoas vão vindo, vão indo, tal, as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente é muito duro ou com a gente ou com as pessoas, tá? Nesse sentido de, tem que ser assim, tem que ser do outro jeito. E existe um grau espiritual diferente. Eu, quando olho pro meu pai, eu vejo muito isso, sabe? Eu falo isso porque eu lembro de quando a gente era pequeno, a gente passava por muita coisa que hoje eu vejo era sofrimento pros meus pais. Mas meu pai não deixava transparecer aquilo que estava acontecendo. Ele sempre tinha um sorriso, uma palavra animadora, sempre vai dar certo, acreditar, oportunidade, sabe? Sempre incentivou a gente. Então, eu tô sentindo de coração que é importante falar isso hoje, porque às vezes a gente também quer cobrar do mundo que o mundo diga pra gente o que a gente tem que fazer, mas o mundo só é.
Então, se a gente também relaxar e ver o que está acontecendo, a gente vai saber se sintonizar com as boas energias, com as boas coisas. A gente também não tem que ficar cobrando do mundo. Porque não me disseram, porque não me deram oportunidade, não me deram informação. Então, de coração, eu acho que de alguma forma, para quem está assistindo a gente, talvez seja uma informação boa essa. Cara, eu até um abraço pro Abidiel, Maria Helena, toda a família aí, o Alex, o Marcelo, a família Ação Imediata. E é nítido, cara. Eu nunca tive a oportunidade de encontrar seu pai querendo emanar essa luz, essa alegria, parece que tá tudo sempre maravilhoso e tal. E é louco porque eu conheço as coisas hoje estão melhores pra vocês, né? Sim. Mas o que você trouxe, né, dele sempre ser assim, mesmo quando as coisas não estavam tão positivas. Então é um baita aprendizado. Acho que a gente traz muito dos nossos pais e muito de você tem disso, né? Do seu pai, da sua mãe, da família, que a gente falava no início. Então espero que essa mensagem tenha valido para você, para a pessoa que tá vendo. Eu sei que é algo que pega até tão forte que até, né? Um cisco só. cai um cisco, mas porque é verdade, porque é um exercício, né, cara? Mesmo você como eu falava da musculação, acho que é um treino de como você treina o seu pensamento para mesmo quando tá tudo complicado, você falar, cara, mas vai dar tudo certo, vai ser positivo. E aí, vindo mais do que você trouxe, eu vejo o quanto veio uma frase agora que eu ouvi uma vez de um padre, que ele falava, numa pregação, numa palestra, né, que ele falava assim, algo que você tem que ter na sua vida é entender que o problema, ele é seu, mas o seu sorriso ele é dos outros. E não é uma coisa, eu vejo isso de um lado, né, vai vir gente falar, mas você tá triste, você não pode, você tem que ser você, e eu entendo, mas eu entendo muito o lado que ele trazia, que é, cara, você não sabe o que outra pessoa tá passando, você tem seus problemas, mas você lidar com seus problemas, inclusive quando você dá um sorriso pro outro, isso ficar mais leve, acho que tem muito a ver com o que você tá trazendo, com o que aprendeu com seu pai, e cara, e a gente falava no início de gratidão, e o que eu sinto agora é uma tremenda gratidão por estar tendo essa oportunidade de estar fazendo esse podcast, ter contato com pessoas tão fantásticas e poder aprender e crescer, e enfim, não sei nem aonde vai chegar esse podcast que vai dar, mas só de ter essa troca, se ninguém assistir, se a gente tiver aqui, já valeu a pena, né, essa oportunidade. Então eu tá aqui com a Paola, com o Felipão, o Rodrigo ali, já valeu a pena demais. Então muito obrigado por ter compartilhado tanta verdade. E agora sim, como as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, enfim. Legal, no Instagram, @Leandro Henrique Consultoria. Então lá eu coloco mais o trabalho do dia a dia. Na nossa empresa, @Ação Imediata. É uma assessoria que presta serviço para corretores de seguros de todo o mercado. A gente tem o prazer aí de atender 1.100 corretores de seguros neste ano de 2023. Então são 1.100 empresários com suas equipes, procurando proteger da melhor forma as pessoas, por meio das nossas, hoje, 13 seguradoras parceiras que vendem tudo quanto é tipo de produto. Tá? Então esse é o nosso trabalho no dia a dia, e lógico, da minha parte eu procuro também desenvolver as palestras e treinamentos em muitos papos voltados naquilo que a gente está conversando aqui. Eu falo muito sobre o método Nova Era, que na verdade a Nova Era é isso, a gente viver essa nova forma de ver, enxergar e sentir a vida. Então eu sei que isso dá para levar muito no sentido profissional, de desenvolvimento de projetos e de equipes, e no desenvolvimento das nossas vidas, naquilo que toca o nosso coração, os nossos relacionamentos, famílias e etc. Então, se quiserem me procurar, @Leandro Henrique Consultoria, no site também, ninguém quase acessa mais site, né? Mas está lá, www.leandrohenriqueconsultoria.com.br, tá? Podem me procurar, e também telefone para contato, telefone para shows, 11 97544 8070. Repetindo, 975448070. Muito obrigado, Thiago, esse papo foi maravilhoso, sempre estar com você, é realmente um momento muito gostoso, que a gente tem aqui os nossos papos, sim, né? Hoje tá com a água, podia ser uma cervejinha, né? Uma cervejinha vai até altas horas. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade, como eu falei, foi uma troca fantástica. Você que está assistindo, por favor,
curte, né? Compartilha, manda pros amigos. Essa mensagem tem que chegar pra mais gente. A gente quer se tornar digital influencer. Nunca te pedi nada, ajuda a gente aí. Então, mas tirando a brincadeira, com certeza essa mensagem pode ajudar mais pessoas mesmo. Então, contribua para que isso aconteça. E você que está assistindo e quer fazer seu podcast, quer gravar seu treinamento online, quer fazer um treinamento presencial, vem aqui pro Espaço Mind, segue lá na rede social, @Espaço Mind. Eu sou o Thiago Beltrán, então me siga lá também no Instagram, @Thiago Beltrán, Thiago simples, sem um H, Thiago Beltrán, né? Posto sempre conteúdos relacionados ao desenvolvimento humano, à comunicação, e é isso. Lê, brigadão pela oportunidade, por estar aqui, foi top, e muito obrigado a você que também assistiu, até a próxima.